Então, eu e a Melissa, a gente vai apresentar para vocês um caso bastante interessante em que a gente esteve envolvido sobre como a gente iniciou a inclusão digital para uma cidade inteira. E nós vamos contar então como a gente chegou na vontade de fazer isso até o ponto em que estamos hoje e o que a gente pretende fazer em breve. Então, eu vou apresentando os tópicos da palestra conforme a gente for avançando, mas só para garantir que vocês estão aqui para assistir o que vocês vieram assistir. Bem, eu me chamo Ricardo Panágio, 99% das pessoas do universo que me conhecem por Panágio. Eu sou ativista de software livre e liberdade na web, e liberdade de maneira geral, há muito tempo. Eu já não lembro mais quando foi que eu comecei isso, mas foi há uns 15 anos atrás, eu ainda era moleque. E desde então eu fiz bastante coisa relacionada com a web aberta e especialmente software livre, privacidade, coisas relacionadas à liberdade. E mais recentemente eu resolvi fazer parte do que eu fazia em eventos técnicos ou então palestras filosóficas, né, que era para pessoas em geral jovens ou adultos, explicando conceitos técnicos ou então conceitos filosóficos. Eu achei que isso talvez não fosse a única forma que eu pudesse contribuir com a sociedade. Eu imaginei que ajudar jovens e qualquer outra pessoa a não apenas entender conceitos técnicos tão aprofundados como os que eu apresentava em palestras técnicas, ou então tentar entender conceitos filosóficos que às vezes estavam muito fora da realidade porque eles não estavam nem alfabetizados ainda, foi quando eu entrei para esse universo. Então eu estou no universo da inclusão digital há pouco tempo, tem bastante gente aqui no FISLE, educadores, pessoas técnicas também, mas pessoas que estão há muito, muito tempo nessa estrada. Eu estou entrando agora para ela, mas eu estou feliz de a gente ter conseguido um resultado bastante interessante nesse período curto. Então, estou nessa há uns 3 anos, desde que o projeto WebMaker nasceu dentro da Mozilla, né, foi quando eu abracei essa causa aqui. E apesar desse projeto ter a ver com o WebMaker, e tem a ver com a Mozilla por consequência, né, a Mozilla apoiou a gente de alguma forma, esse é um projeto não só da Mozilla, né, mas é um projeto mais até nosso, né, eu, a Melissa, que vai se apresentar em breve, o Samuel, e de todos os parceiros, né, incluindo a Mozilla. Então, apesar de a comunidade estar aqui e a gente estar aqui também representando a comunidade, eu queria deixar claro desde já que eu tenho tantos chapéus na cabeça, né, com relação aos parceiros que a gente teve nesse projeto para vestir, que eu não vou citar a Mozilla em nenhum outro momento da palestra, basicamente porque senão eu vou deixar de fazer jus a todos os outros parceiros que foram tão importantes quanto a Mozilla nessa empreitada. Bom, eu só... Ops. Tá sem bateria. Tá bom. Agora eu vou ficar escondida aqui atrás. Espera aí. Bom, eu sou a Melissa, eu sou gaúcha, atualmente eu moro em Campinas. Eu sou formada em comunicação digital pela Unicinos, trabalhei durante 3 anos no Grêmio, depois eu saí do Grêmio e fui trabalhar na RBS como web designer, e atualmente eu acabei largando tudo para meio que fazer a coisa que eu mais gosto, que é ensinar pessoas. Esse projeto veio a calhar, assim, muito bem a calhar, porque é um projeto que faz com que qualquer pessoa aprenda a ser não só um consumidor da web, e sim um produtor de conteúdo para ela. E quando eu vi que eu podia levar isso para a minha cidade, eu fiquei muito feliz. Mas isso a gente vai falar para vocês depois, então vamos lá. Bem, antes de mais nada, a gente queria apresentar um pouco de história para vocês, né, como a gente chegou nisso, né? Como eu disse, eu venho da área técnica, eu sou desenvolvedor de software. Apesar de ter mais de uma centena, eu não sei se já chegou a 2 centenas, eu perdi as contas faz tempo, de palestras, workshops, isso não tinha a ver com inclusão digital, né? Então, como eu cheguei a essa história de inclusão digital? A gente conheceu o WebMaker, né, e a gente queria aplicar isso no nosso meio. Então, a gente estava morando em Campinas e a gente pensou, por que a gente não vai ensinar os jovens, né? A gente podia fazer algumas oficinas com jovens de Campinas para tentar ensinar alguma coisa sobre a web para eles, ou mesmo que eles já saibam alguma coisa, tentar aprofundar o que eles sabem. Então foi quando, entre outras coisas, a gente conheceu o programa Juventude Conectada da Prefeitura de Campinas. Era um programa que existia, tinha um membro da comunidade Mozilla que fazia parte desse programa,
ele convidou a gente para ajudar ele numa oficina que ele ia fazer lá, e no fim das contas a gente acabou adotando esse pessoal para fazer mais oficinas recorrentes com eles. Então a gente tinha vontade de fazer algo e acabou fazendo isso por conta desse convite, assim, meio que sem querer as coisas começaram em Campinas. A gente estava tentando começar algo e não conseguia, sempre faltava uma peça, e aí de repente a gente recebeu um convite e todas as peças que a gente nunca conseguia encontrar, elas caíram de bandeja para a gente. Então, o estopim disso foi um monte de esforço que não deu em nada e de repente, sem esforço nenhum, a gente conseguiu o primeiro gatilho para fazer algo. O que incentivou a gente bastante a escolher não, né, a pegar esse grupo foi que o programa Juventude Conectada, ele é um programa da Prefeitura de Campinas que treina jovens de cada comunidade, pega jovens em situação de vulnerabilidade econômica e trata eles para eles virarem... qual a palavra que eu esqueci? Monitores. Isso, monitores nos telecentros. Eles recebem treinamento toda semana de como dar uma palestra, como usar algum programa, para que eles repliquem isso nos seus telecentros. Então, para a gente escolher eles foi muito importante, porque a gente não estava ensinando só eles. A gente estava criando mentores que depois iam poder passar isso para a comunidade deles. Bem, eu fiz alguma caca aqui. Fugiu. Bem, depois a gente ensinar os jovens, né, dentro da missão do Webmaker, que era o projeto que a gente fazia parte e tal, idealmente a gente teria que ensinar qualquer pessoa, porque não adianta você só ensinar os jovens e torcer para quando eles crescerem está tudo resolvido o problema. Ainda vai ter um monte de gente que não vai estar inclusa, você precisa incluir essas pessoas, você não pode simplesmente ignorar uma parcela da população, só porque focar nos jovens talvez seja a forma mais fácil de resolver o problema. Então a gente tentou resolver o problema mais abrangentemente possível, fazendo oficinas que funcionassem basicamente para qualquer idade. Eu? Ok. Tem que ficar aí. Com isso, então, a gente fez o Webmaker São Paulo, né? Nesse evento a gente atingiu 400 pessoas, éramos eu, a Mel e o Coragem, que felizmente esse ano não pôde vir ao FISLE. Como eu disse, né, nós três apenas. A gente atingiu nesse evento de pessoas entre 2 e 87 anos. Não foi na mesma oficina que teve essa amplitude, mas na mesma oficina a gente teve crianças de 10 e essa senhora de 87. E na oficina em que apareceu essa criança, né, quase um bebê de 2 anos, tinha algumas pessoas um pouco mais velhas do que eles, obviamente, quase a minha idade, uns 30 e poucos. Acredito que a pessoa mais velha dessa tinha perto de 40. Então a gente não teve essa amplitude de idade toda, mas praticamente essa amplitude em uma mesma oficina. Isso foi bastante interessante porque a gente tinha essa teoria de que era possível ensinar todo mundo junto e de que talvez fosse até interessante, porque podia rolar uma troca de experiências. Enfim, hoje a gente vê pessoas pensando em asilos junto com creches para misturar, né, idosos com crianças. Parece ser um resultado muito melhor do que deixar as crianças e os idosos separados. E a gente acabou tendo uma experiência parecida, um ano atrás, com isso, né? As crianças e os idosos não se mataram durante isso, muito pelo contrário, isso foi um ambiente mega inclusivo para todos eles. Muito interessante durante esse processo foi que a gente tinha várias oficinas acontecendo durante a semana, em lugares diferentes às vezes, e as pessoas que participaram das primeiras queriam continuar e perguntar onde é que vai acontecer outra, e a gente dizia, vai ter em tal lugar, em tal horário, e essas pessoas voltavam a fazer as oficinas. Então, mesmo para fazer a mesma oficina, as pessoas gostaram tanto disso que repetiam a mesma oficina. Durante essa semana, então, a gente teve mais de 30 horas de atividades, mais de 50 horas de atividades, desculpa, em pouco mais de 30 oficinas. A história sobre isso é um pouco longa, mas não convém nesse âmbito. Só mais alguns dados interessantes, né? A gente conseguiu, nessa uma semana, atingir 3 cidades, em 4 lugares diferentes. Então, em uma das cidades a gente foi para 2 localidades. A gente viajou mais de 20 horas de transporte urbano para conseguir fazer tudo isso. Então, a gente estava localizado num lugar que não era próximo de nenhum dos lugares onde a gente ia fazer as oficinas de fato, e a gente tinha que viajar bastante. Parte dessas oficinas foi feita na Baixada Santista, não sei se tem alguém de São Paulo aqui,
mas sabe que para andar, quem é de lá sabe que para sair do Guarujá e ir para Santos é um pouco complicado. Você tem que o transporte urbano nas duas cidades não é a melhor coisa do mundo, apesar de não ser ruim. Mas o grande problema na ligação das duas é que você precisa pegar uma barca, e isso complica um pouco a situação, em especial quando você está carregando quase 100 quilos de material para lá e para cá. Essa é uma das oficinas que a gente fez, né, para mostrar para vocês a amplitude de idade. Então, não está a pessoa mais velha e a mais nova dessa oficina nessa foto, mas tem algumas das pessoas mais velhas que estavam lá. Na verdade, a mais velha está sim, é essa senhora aqui no fundo, é a pessoa que a gente disse que tinha 87. E as crianças não estão mais a mãe delas, essa senhora aqui. Então, essa oficina foi muito interessante porque ela foi 100% offline, as crianças que estavam lá participaram também, foi uma atividade bem interessante. Ok, mas a gente ensinou qualquer pessoa, mas a gente não queria parar por aí. A gente tem um problema sério em começar algo e parar quando está bom. A gente não fica contente com isso e a gente falou, como é que a gente faz para ensinar todas as pessoas? Onde esse todas na nossa cabeça era realmente todas as pessoas do mundo, né? Como a gente atinge isso? Mesmo que a gente sozinho não vá conseguir, mas como é que a gente pode tentar fazer isso? Depois de conversar bastante, discutir, enfim, mastigar e ruminar essa ideia na cabeça, a gente chegou a uma pergunta um pouco mais factível para a gente resolver em 2 pessoas, ou em 3 pessoas, ou assim, num grupo pequeno em que fosse controlável, né? E a gente chegou nessa outra pergunta que era bastante difícil de responder, mas essa a gente conseguia, né? Como é que a gente, né, no caso era eu, a Mel e o Samuel, que acabou de chegar, e dá um tchauzinho aí, Samuel. Aí. Como é que a gente fazia para ensinar uma cidade inteira, para finalmente chegar no ponto em por que a gente tentou incluir digitalmente uma cidade inteira? E a gente falou, não, isso é possível. E vamos fazer. Não vamos fazer em Campinas, porque Campinas é maior que Porto Alegre. Campinas tem, acredito eu, que a última informação que eu me lembre é 1.300.000 habitantes. E 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas ia ser muito pouco para atender isso tudo, mas a gente podia ir para algum lugar, em especial que fosse mais acessível. Todas as minhas tentativas de falar com secretários da Prefeitura de Campinas foram falhas, porque o pessoal lá é mais ocupado, talvez não tão receptivo quanto o pessoal de uma cidade menor, mas, em compensação, a gente tinha uma cidade menor, bastante acessível. Então, numa das nossas viagens à família da Mel, a gente estava conversando com os pais da Mel e falou, pô, por que vocês não fazem essas coisas que vocês fazem por aí, aqui? E aí acendeu a luz, né? Achamos a cidade que a gente podia resolver o problema. Era uma cidade pequena, era uma cidade onde a gente conseguiria facilmente conversar diretamente com o prefeito, vice-prefeito, secretários, e isso foi acontecendo de fato. Então, a gente não conseguiu chegar lá ainda nessa cidade, a cidade não está 100% alfabetizada digitalmente, mas a gente chegou em um ponto em que as coisas estão caminhando para que isso aconteça eventualmente. Então, a gente não queria esperar mais 2, 3 anos, ou talvez um pouco mais, para vir aqui e falar, atingimos 100%, mas a gente chegou num ponto em que o caminho já está pavimentado e é só uma questão de tempo até a gente chegar lá. O que a gente conseguiu até agora, nessa cidade, foi ensinar uma porcentagem grande da população. Eu vou falar de números mais para frente, mas numa cidade de 5.600 habitantes, certo? 5.800. 5.800, enfim, quase 6.000 habitantes. A gente ensinou diretamente 150 pessoas. Então, para uma cidade, não importa a cidade, uma porcentagem desse tipo é uma grande porcentagem. Em especial, a gente atingiu uma porcentagem da população que é muito difícil de atingir, né? Mulheres do campo, a gente explica melhor por quê. Mas para a gente, nessa cidade, era a população mais difícil de atingir. É como se a gente falasse, por exemplo, da população que mora em situação de risco nas grandes cidades, né, em favelas ou coisa assim. Numa cidade do interior, com uma zona rural grande, as pessoas difíceis de atingir são essas, né? E, em especial, dentro da zona rural, as mulheres eram mais difíceis de atingir que os homens, mas a gente já chega lá. A gente conseguiu levar computadores e internet para a zona rural, uma coisa que em várias cidades isso não é trivial. Nesse caso específico era menos trivial ainda, a gente teve um trabalho para chegar lá. A gente não fez isso sozinho, obviamente, como eu disse, teve muitos parceiros e o governo municipal foi bastante parceiro nessa história. Eles fizeram basicamente tudo sozinhos, a gente só deu o apoio moral e o resto do apoio que eles precisavam para fazer isso. Mais do que isso, né, não só levamos computadores e internet para a zona rural, algumas pessoas já tinham computadores na zona rural, mas enfim, a gente precisava criar um espaço público lá para acesso à internet. Então tinha uma escola na zona rural, ela não tinha computadores.
tinha um telecentro no centro da cidade que não era mais utilizado, estava desativado. Conversando com o prefeito e vice-prefeito, a gente fez as contas, computadores, o lugar, basta fazer uma transposição dessas máquinas para outro lugar, fazer uma fiação, instalar uma rede local e conseguir fazer a internet chegar lá, o que é uma coisa difícil, mas era factível. E eles tinham, então, agora um telecentro instalado dentro de uma escola que fica na zona rural, num lugar onde não tinha internet antes. E o mais importante foi que qualquer uma dessas pessoas, a gente teve 100% de aproveitamento nisso, e isso é o que deixa a gente mais feliz. Todas as pessoas que participaram dessas oficinas que a gente fez, então todas as cerca de 150 mulheres que fizeram essas oficinas, saíram de lá querendo voltar, chegaram com medo de usar o computador, com medo de apertar qualquer coisa, ou de chegar perto, inclusive, do computador, e saíram de lá dizendo, isso é bem mais fácil do que eu imaginava, eu vou voltar aqui depois, eu quero continuar usando esse espaço, eu quero continuar aprendendo, como eu faço para aprender mais. Se eu soubesse que era tão fácil, já teria feito isso antes. Exato. Muitas vezes a gente imagina que chegar num resultado desse, inclusive a gente fez, cada uma das oficinas tinha 3 horas, a gente acha que é impossível. Quando a gente estava planejando isso, a gente falava, não, a gente precisa de N horas para fazer isso, N horas para fazer aquilo, e a gente falou, não, a gente não tem esse tempo. Essas pessoas não podem ficar fora da casa delas tanto tempo, porque elas trabalham na roça, elas acordam cedo, vão dormir cedo, mas elas passam o dia todo trabalhando. Você tirar elas 3 horas de casa já é muito tempo para elas. E a gente, então, encontrou esse número mágico, 3 horas, que era o que cabia no nosso tempo, era o que cabia no tempo delas, né? O maior tempo que cabia no tempo delas era um tempo que cabia no nosso, e falamos, vamos ter que fazer com 3, vamos ter que fazer caber em 3. E aí passamos por todo o processo de produzir, então, a oficina, né, o material, apoiar a prefeitura, e é essa parte, né, que é realmente o que importa para vocês. Então, como eu disse, a gente não chegou lá ainda, isso aqui é onde a gente chegou. A gente já tem próximos passos que estão acontecendo e que vão acontecer ainda, mas eu vou deixar os próximos passos para quando vocês saberem, então, como a gente chegou lá. Isso tudo é para tentar fazer com que vocês não fujam da palestra. Então, o que aconteceu lá foi esse evento que a gente chamou de Semana de Inclusão Digital para Mulheres do Campo, um nome bem comprido e sugestivo, não tem muito o que dizer depois de dizer isso tudo, e que aconteceu em Gaurama, Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, que é possível, é uma cidade que fica a poucos quilômetros de Erechim, no norte do estado, né, próximo da divisa com Santa Catarina. Então, nesse evento, a gente atingiu 150 mulheres do campo, em 3 voluntários, eu, a Melissa e o Samuel. Como vocês viram, a gente gosta de fazer semanas por aí, fizemos um ano passado, fizemos um esse ano. Os participantes, felicidade nossa, né, quase a mesma amplitude de idade, a pessoa mais idosa que participou tinha 82 anos. A mais nova, ela tinha meio ano, era uma recém-nascida, mas como ela não participou da oficina, eu preferi não colocar ela entre os dados ali. A gente teve 11 oficinas, na verdade eram para ser uma por período, né, e em um dos dias o técnico resolveu fazer uma manutenção enquanto a gente estava dando a oficina, bem antes da gente ensinar as pessoas a usar a internet caiu e a gente teve que retomar essa oficina na semana posterior. E por isso que deu um pouco mais de 30 horas, porque essa oficina durou um pouco menos de 3 e a outra oficina durou também um pouco menos de 3, então não deu nem 33, mas enfim, foram então 10 e meia oficinas com 3 horas cada uma. Foi a lei de Murphy, né? Bem na hora que a gente ia começar a ensinar elas. Elas passaram por toda a parte, entre aspas, chata de conhecer o computador e pegar o mouse pela primeira vez, que elas estavam com medo e elas estavam loucas para acessar a web. E aí, quando elas iam acessar a web, a internet caiu. Então, a gente até tentou resolver o problema, mas infelizmente a gente não tinha condição, porque lá de baixo não dava para ligar, o celular não pega lá, por isso que a gente não tentou uma alternativa diferente, também tinha que ser via internet, e o único canal de comunicação que realmente funcionava estava caído. Então, a gente ficou isolado, falou, olha, infelizmente vamos parar por aqui, conversar com a prefeitura para ver se a gente consegue reagendar com vocês, né, trazer um novo ônibus para cá, e fizemos na semana seguinte, então. Tá, algumas perguntas que vocês podem estar na cabeça. Por que a gente escolheu Gaurama? Eu tenho certeza que a Melissa vai ter algumas coisas para falar aqui, obviamente, tem motivos para ser lá, mas eu queria sumarizar que, por mim, eu poderia ter feito isso em praticamente qualquer cidade. Só que eu não sei se eu ia encontrar uma cidade que foi tão receptiva quanto Gaurama com relação a isso. A gente chegou para conversar com o prefeito e o vice-prefeito, e eu nunca tinha conversado com nenhum deles, e eu saí dessa semana amigo dos dois. Eu considero os dois como amigos porque eles me ajudaram a realizar um sonho meu de
começar a alfabetização numa cidade inteira. E eu não sei se eu vou conseguir encontrar outra prefeitura tão aberta para a gente quanto essa. Então, espero que sim. Eu espero que a gente encontre muitas, mas para um primeiro momento, quando a gente não tinha nada, a gente só tinha uma ideia na cabeça e uma promessa, eles terem recebido a gente muito bem, isso foi para mim o maior motivador para fazer lá. Depois que a gente começou as conversas com eles, 6 meses antes de que isso acontecesse, eu já tive certeza de que ali seria o lugar ideal para a gente fazer isso, né? Mas a Melissa tem os seus motivos também, certamente. Bom, o primeiro motivo é porque eu cresci lá. Eu sou de lá, eu vivi lá até a minha adolescência, e eu sei das dificuldades que as pessoas de lá têm em ter acesso às tecnologias, em ter acesso a computadores. Não as pessoas do centro da cidade, o que não é... o centro de uma cidade pequena hoje em dia é o centro de uma cidade grande, talvez. Mas as pessoas da zona rural, sim. As pessoas da zona rural, elas estão começando a ter computadores em casa agora. Os filhos, netos, estão saindo para estudar e estão deixando o computador lá. E o que acontece? O computador fica parado porque essas mulheres, elas têm medo de mexer no computador. Elas têm medo de quebrar o computador. E às vezes a culpa é nossa, a culpa é dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, que chegam para elas e dizem, e assustam e dizem, não mexe que tu vai quebrar. Não mexe porque tu vai estragar o computador. Não entra nisso porque é difícil. E isso vai criando dentro delas uma imagem muito ruim, tipo do computador, que é algo difícil e que é algo inútil para elas. Então, eu vivi essa realidade e eu sabia que eu podia fazer algo para mudar isso. Como a cidade é pequena, o acesso à prefeitura é muito mais fácil, né? Obviamente que se a gente quisesse fazer isso aqui em Porto Alegre ou fazer isso em São Paulo, a gente ia ter que passar por uma burocracia muito maior do que a gente enfrentou. Mas aí eu pensei, se a gente não começar por uma cidade pequena, se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai partir para um lugar maior. Então, vamos dar o primeiro passo, vamos fazer aqui, vamos fazer numa cidade pequena, vamos fazer a cidade crescer, vamos fazer isso acontecer aqui. E a gente foi super bem recebido lá, super bem assim, a gente explicou o projeto e eles compraram o projeto com a gente na hora. Então, a gente começou a fazer isso lá e eu tenho certeza que a cidade, daqui uns anos, talvez meses, talvez décadas, não sei, mas eu tenho certeza que lá ela vai ficar 100% alfabetizada digitalmente. Porque as pessoas que estão lá se interessam por isso. A gente tem parceiros lá que querem continuar esse trabalho. E assim como a gente fez lá, isso pode ser feito em qualquer cidade. Ok. Uma pergunta também que pode ter aparecido na cabeça de alguns aí é por que mulheres, né? Por que a gente não fez apenas, já que a gente queria fazer com pessoas do campo, por que qualquer pessoa? Tem alguns motivos. O mais evidente é que as mulheres, em geral, estão à margem da tecnologia, né, na sociedade. A gente faz parte de grupos aí que lutam para aumentar a quantidade de mulheres na área de tecnologia. A gente está tentando mudar isso. Mas a gente sabe que isso existe, então a gente falou, não, vamos começar fazendo do jeito certo. Se é para ir para algum lado, vamos começar direto do lado das mulheres. Mas não era esse o único motivo. Tem muitos motivos de suma importância para que essa escolha tenha sido feita, né? A mulher, no caso dos moradores da zona rural, né, a gente conhece bastante a cultura lá e confere com a cultura de outros lugares que tem zona rural também, é de que a mulher passa boa parte do tempo em casa, né? Ela tem que cuidar da casa, entre outros afazeres, né? A maior parte das vezes, os afazeres do lar são quase que exclusivos da mulher. E mesmo ela trabalhando em várias outras tarefas, ela fica um tempo em casa. E ela fica em casa do lado do computador, da mesma forma que ela fica em casa do lado do rádio ou da TV. O que impediria ela de fazer uso do computador no lugar do rádio ou da TV? Por que ela não poderia fazer esse uso? Ela poderia certamente fazer esse uso. E ela faria muito mais do que o homem porque ela passa mais tempo em casa. Mais que isso, na sociedade em geral, a mulher é que cuida dos filhos, né? Hoje em dia isso está mudando, felizmente, mas ainda existe uma carga grande da parte da maternidade e paternidade que fica sobrecarregada à mãe. E a mãe, então, por consequência disso, acaba sendo a mais educadora dos pais. E, com isso, ela era uma ótima pessoa também para difundir o que a gente estava ensinando ali. Então, se a gente ensina as mães, por consequência, a gente vai acabar ensinando os filhos e talvez até os maridos. O que talvez não acontecesse se a gente ensinasse os maridos, né?
Eu também vim de uma cidade pequena, né? Eu nasci em São Paulo, capital, mas eu vivi boa parte da minha infância e adolescência numa cidade bem pequena, em São Paulo, e com parentes e conhecidos que moravam na zona rural. E, de fato, acontecia isso, né? Os homens não propagavam o que eles sabiam facilmente, né? As mulheres têm uma maior facilidade, os habitantes desse tipo de região, né, da zona rural, as mulheres costumam passar mais conhecimento à frente. Então, isso era uma coisa importante também. Então, todos esses critérios pesaram para a gente fazer isso como mulheres. Porque na zona rural, como eu disse, a gente queria resolver onde era mais difícil. Porque se você resolve onde é mais difícil primeiro, onde é mais fácil, fica muito mais fácil. Então, o lugar mais difícil que a gente encontrou em Garama era certamente a zona rural, que eram as pessoas que estavam mais à margem no critério de inclusão digital. Várias pessoas da cidade tinham internet, várias pessoas da cidade usavam computador, mas o povo, que é uma grande parcela da população da cidade que morava na zona rural, não tinha acesso. Então, a gente tinha que dar acesso às pessoas e, por isso, zona rural. Pois eu... alguns de vocês podem estar se perguntando por que isso era importante. Por que a gente tinha que fazer isso? Por que não deixar isso para lá? E, para dizer bem a verdade, até as próprias pessoas que participaram, elas chegavam perguntando para a gente, eu vim porque me convidaram, e algumas pessoas insistiram para eu vir, falou que era importante para mim, mas eu não sei, isso é importante mesmo. É importante porque todo mundo tem que ser alfabetizado digitalmente. É importante porque a alfabetização digital, hoje em dia, é tão importante quanto a alfabetização, digamos, tradicional. Você saber ler, escrever, se comunicar basicamente na sua língua nativa e saber aritmética básica não resolve mais a sua vida. Para você se comunicar, você não basta ter domínio da língua, você precisa dominar as ferramentas que você vai usar para se comunicar. E antigamente dominar uma ferramenta de comunicação como um telefone era muito mais simples do que dominar a ferramenta de comunicação que a gente tem hoje. Então, boa parte da comunicação que a gente faz hoje em dia não é mais por voz, pelo menos não num telefone convencional, muito menos num telefone rústico, certo? Um telefone que só faz ligações. A gente tem telefones hoje que fazem muito mais que isso, e as pessoas deveriam ser capazes de usar todas as características dos telefones, já que elas estão pagando por isso. Então, sim, isso é extremamente importante, mas a gente não respondeu a elas isso. A gente disse para elas, você veio aqui, você está disposta a fazer? Todas elas responderam sim. Então, ao final, você me responde essa pergunta. Ao final, você me diz se é importante ou não. E, felizmente, a resposta sempre foi sim, é importante. Sim, eu gostei disso. Lembrei. Um dos outros motivos pelos quais a gente escolheu fazer na zona rural é a questão da inclusão mesmo, é a questão de que elas se sentissem num ambiente onde elas já estavam incluídas. A gente podia muito bem ter deixado o telecentro no meio da cidade e ter levado elas para fazer a oficina na cidade. Mas levando ele para a zona rural, levando ele para a realidade delas, isso fez com que elas se sentissem mais à vontade. Fez com que elas vissem que era possível aquilo acontecer e o ambiente ficou muito melhor e elas conseguiram se soltar mais e aprender mais por causa do ambiente ser um ambiente ao qual elas já estavam acostumadas. Bem, então, agora, como a gente fez tudo isso, né? De fato, agora, respondendo a pergunta primordial da palestra, né? A gente chegou onde a gente chegou, mas como é que a gente chegou lá? Bem, a gente tem uma fase inicial, obviamente, não dá para fazer isso simplesmente, e aí vamos fazer e a gente sai fazendo. A gente teve que planejar, teve uma etapa de projeto, apesar de a gente não ter escrito projeto algum, mas esse projeto estava na cabeça, né, nossa e de todos os parceiros. Era um projeto que não foi construído por nós sozinhos, a gente construiu colaborativamente com todas as pessoas, inclusive pessoas que, se você falar de construção colaborativa, elas entendem isso tão bem quanto as pessoas que usam modismos, né, de construção colaborativa. Se você usa a internet, então você vai fazendo algo colaborativamente, quando na verdade muitas vezes você está usando a web e não está sendo um colaborativo, e a gente que fez isso tudo, muitas vezes sem usar a web, às vezes usando telefone, às vezes fazendo visitas pessoais mesmo à prefeitura para conversar com secretários, com o prefeito e os outros parceiros no entorno da prefeitura. Então rolou uma colaboração muito grande, mesmo sem a gente ter que usar recursos modernos. E também tem algumas questões que a gente teve que negociar, né? Nem tudo é tão simples quanto a gente tem uma ideia e a gente faz. A gente às vezes precisa de algumas questões.
que a gente acertou na base da negociação. Então, o tempo todo a gente teve duas frentes de trabalho paralelas. Uma delas era basicamente eu, a Melissa e o Samuel, em casa, isso sim, usando a web, né, colaborativamente, construindo o material, planejando o que a gente ia fazer na oficina, enfim, tudo que não tinha a ver, de fato, com o que ia acontecer em Gaurama no sentido físico, né, em termos de infraestrutura e tal. E também com o apoio apoiando, né, de casa, a gente estava apoiando o que estava acontecendo em Gaurama, o trabalho do governo municipal e dos parceiros para que isso acontecesse. Então, agora eu vou explicar em detalhes cada uma dessas duas coisas. Então, o nosso trabalho interno, a gente planejou a oficina, né? Isso não é uma coisa trivial, como eu disse, a gente tinha 3 horas para tirar as pessoas do medo, muitas vezes poderia ser um medo enorme, e fazer com que elas saíssem de lá à vontade para usar a web. A gente nem queria que elas saíssem de lá super felizes nem nada, a gente só queria que elas achassem que a web não era um monstro de 7 cabeças, muito menos o computador. Felizmente a gente conseguiu até mais do que a gente planejava, né? É sempre bom conseguir mais do que você quer fazer. A gente criou um material de apoio para a oficina, então a gente precisou de alguns slides, eram bem pouca coisa. No fim das contas, a gente não usou slides, a gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria com as peças físicas mesmo dos computadores. Então a gente tinha computadores lá, na hora eu desmanchava um dos computadores que elas iam usar, não no sentido de abrir ele, mas de tirar os cabos todos e mostrar a parte de trás, mostrar cada uma das peças. Elas puderam pegar as peças na mão, então muita coisa, né, muitas delas olhavam para as peças e pensavam, essa coisa grande, um gabinete deve ser super pesado, e elas levantavam e viam que era super leve. E o que me espantou, porque algumas tinham um computador em casa e elas jamais tinham sequer tocado no gabinete, nem para limpar elas levantavam ele, porque o medo era tão grande. E a gente falava, olha, essa peça pequena é super pesada, né, tem componentes elétricos, eletrônicos aí dentro para fazer a estabilização da energia, e elas levantavam aquilo e falavam, nossa, né, também é super pesado, também não era concebível que elas tivessem aquele tipo de equipamento em casa e nunca tivessem levantado aquilo por causa do medo. A gente criou uma apostila não para usar durante a aula, mas sim para elas levarem para casa e terem assim, alguma coisa para refrescar a memória delas daquilo que elas tinham visto ali. Então elas poderiam esquecer, o que seria absolutamente normal, a gente não ia ficar fazendo a mesma aula com as mesmas 30 pessoas, a gente queria fazer o máximo, atingir o máximo de pessoas possível, mas garantir que elas pudessem voltar àquilo depois. Então a gente produziu um material de várias páginas para relembrar todos os conceitos que foram vistos em aula, foram impressos e entregue para elas em pastinhas, para que elas pudessem guardar. E era incrível o cuidado que elas tiveram com esse material ao final, né? Todas elas levavam essa pastinha como se fosse algo que elas tinham que guardar com cuidado. Foi bastante interessante ver o resultado desse trabalho que a gente fez antes disso tudo acontecer. E esse material, a gente teve todo um cuidado com a linguagem que a gente utilizou nesse material. A gente tentou simplificar ao máximo os termos utilizados na informática para que elas não achassem que aquilo era difícil. Então, quando ia explicar o que o processador fazia, o que qualquer peça do computador fazia, a gente usava analogias com o dia a dia delas para que elas entendessem, então é assim que funciona, então é desse jeito. Isso foi muito importante para quebrar o gelo, para fazer com que elas vissem que, apesar daquele bando de nome difícil em inglês, não era difícil, era só entender de verdade como aquilo funcionava, que era uma coisa simples. O trabalho com os parceiros foi uma coisa bastante intensa também, então a gente teve uma discussão inicial com as pessoas que compraram a ideia imediatamente. A gente escolheu o público junto com eles, né? Então a gente tinha essa ideia de vamos fazer com mulheres, vamos fazer da zona rural, mas isso tudo foi nascendo dessas conversas e a escolha fina, né? Essas pessoas foram convidadas individualmente pelos parceiros, né? Então teve um trabalho muito grande de convite mesmo, os convites eram impressos, eram entregues um a um na mão das pessoas, as pessoas não moram uma do lado da outra como se fosse numa rua, assim, elas moram realmente distantes uma das outras, e isso seria uma coisa impossível da gente fazer. A gente não sabe onde essas pessoas moram, a gente não conhece essas pessoas, a gente sequer seria capaz de navegar naquele monte de estradas de chão. A gente não tinha placa alguma de sinalização, né? Essas pessoas estão acostumadas a andar naquele lugar. Então, se não fossem os parceiros, né, eu queria deixar isso bem enfatizado, a gente seria incapaz de fazer isso tudo. Teve uma última etapa, que foi a que demorou mais, por conta, obviamente, de ser uma etapa demorada mesmo,
que era a instalação da infraestrutura, né? Então, a internet precisava ser instalada, né, para que a gente tivesse o telecentro lá, os computadores precisavam ser instalados, a gente precisava de rede elétrica, fiação para rede cabeada mesmo e todo esse tipo de coisa. Inclusive, no meio desse processo, eles tiveram que subir um poste no meio de uma plantação de soja, com uma placa solar em cima desse poste para poder alimentar um repetidor, porque a antena que estava na cidade não conseguia transmitir a internet diretamente para a escola. Então, eles têm uma antena lá no meio da plantação de soja que está retransmitindo o sinal, alimentado com luz solar. Então, um negócio super interessante. Ainda assim, a gente jamais achou que a gente ia ter uma coisa desse tipo no projeto e, de repente, a gente recebe a notícia do pessoal da prefeitura, né, dos secretariados responsáveis do prefeito e vice-prefeito, de que esse tipo de coisa ia ter que ser feito. E o bacana é que isso foi feito e funcionou perfeitamente, né? A gente conseguiu ter internet todos os dias, a menos do dia em que ela foi cancelada, entre aspas, de propósito. Então, vamos falar das oficinas, né? Como é que foram essas oficinas? Antes das oficinas, a gente tinha o transporte dos participantes, então a gente teve essa parceria também com o pessoal da prefeitura e a Emater para poder fazer o transporte. A gente tem muitas histórias comoventes, né, do que aconteceu, como a senhora, por exemplo, que acordou super cedo, porque ela conversou com o marido no dia anterior. Olha, eu vou nesse negócio amanhã. E o marido dela falou, não, você não vai ficar aqui me ajudando. Se você quiser ir, você tem que fazer o meu trabalho e o seu, porque senão você não vai. Aí ela não respondeu, foi dormir. No outro dia ela acordou super cedo. O pessoal já acorda super cedo, ela acordou muito antes do horário habitual, basicamente no horário que alguns de nós ainda está acordado, para fazer o trabalho dela, o trabalho do marido, num período super curto, porque ela tinha só o tempo para poder pegar o ônibus para ir poder fazer a oficina. E ela, sim, ela fez tudo, ela deixou tudo pronto em casa e deixou um recado lá para o marido, olha, fui, mas tudo que eu tinha que fazer e você tinha que fazer está feito, pode tirar o dia de folga, eu vou fazer a minha oficina. Sim, a gente tem inúmeras histórias que a gente escutou durante esses dias de pessoas que se sacrificaram mesmo para poder participar, e outras pessoas que tentaram, mas não conseguiram por conta de N motivos, né? Nessa época teve uma greve muito grande, né, de caminhoneiros, a gasolina não estava chegando, então por conta disso as pessoas não tinham gasolina, e o leiteiro não ia buscar o leite para essas pessoas, e elas tinham que trabalhar mais para poder fazer o leite que elas iam vender, virar outro subproduto para que elas pudessem ganhar o dinheiro em cima daquela matéria-prima depois. O ganha-pão delas é o leite, então elas precisavam reaproveitar, que não podiam jogar fora. Tem muitas histórias, a gente poderia passar horas conversando sobre essas histórias, né? Dá um nó na garganta de contar as histórias, porque realmente a gente ficou feliz de ver todas aquelas mulheres lá, de fazendo aquele baita esforço para comparecer a algo que a gente estava fazendo. Inclusive, num dos dias teve um acidente, né, com um ônibus que estava carregando elas, e mesmo depois do acidente a gente falou, putz, vai ter que cancelar tudo, elas vão estar todas desesperadas, né? A gente vai precisar fazer alguma coisa com relação a isso, melhor cancelar. E quando não, elas subiram na caçamba de uma caminhonete e foram fazer a oficina e chegaram lá super animadas para fazer. Então, histórias desse tipo que deixaram a gente ainda mais feliz com todo o resultado. O conteúdo, então, dessa oficina era bem simples. A gente tinha uma etapa de preparação, a gente ensinava para elas o que era o computador, o que era o GNU Linux, né, como usar todas essas coisas, e o que era a web. Então, como eu disse, né, a gente usou software livre, só software livre nessa oficina, então você não precisa de software proprietário para alfabetizar ninguém, você consegue fazer tudo com software livre, muito pelo contrário, uma pessoa das que participaram tinha computador e sabia mais ou menos usar, e a parte interessante foi que ela falou, então, eu costumo usar essa outra coisa, mas isso aqui que vocês mostraram é realmente mais fácil de usar. E isso, para mim, deu aquele brilho extra, né, naquela oficina, que era do tipo, é uma coisa que eu vivo falando e que todo usuário de software não livre me fala que é mentira, porque ele está viciado naquilo. Essa pessoa que já sabe usar, mas não estava viciada, ela viu a luz, ela viu que era realmente mais fácil de usar o software livre. Várias pediram como é que... Morreu? Morreu. Várias pediram como é que fazia para formatar o computador em casa para colocar o GNU Linux. As que tinham disseram que não conheciam e que se ele era tão seguro como os meninos falavam e que elas tinham achado ele tão mais fácil de mexer que elas queriam ter o GNU Linux em casa no lugar do outro negócio lá. Bem, para vocês não ficarem só na teoria, né, a gente tem uma foto aqui delas na oficina, vocês podem ver, estamos eu, a Mel e o Samuel lá. Essa é uma foto que eu gosto de mostrar basicamente porque
você vê que elas estão felizes ali no que elas estão fazendo, né? A gente tem inúmeras fotos delas sorrindo, mas essa é uma que tem uma senhora, que é essa senhora embaixo do cursor, que estava com um sorriso bonito no rosto, ela estava realmente feliz ali, e a gente via essa felicidade nelas o tempo inteiro. Isso foi uma coisa muito gratificante para a gente. Na etapa de preparação, o que a gente fazia era criar um ambiente inclusivo para elas. Então, a primeira coisa era dizer para elas, se apresentem, digam o quanto vocês sabem mexer no computador. As primeiras iam com acanhamento falar disso, né? Tipo, eu tenho um computador em casa, mas eu não uso, com aquela vergonha do tipo, putz, todo mundo aqui deve saber, eu sou a única que não sabe. E a última falava com alívio, assim, do tipo, sou mais uma aqui, então beleza, estou no meu ambiente, né? Então a gente criou esse ambiente para elas, para que elas pudessem ficar à vontade mesmo de fazer aquilo que elas estavam ali para fazer. E a gente tirava o medo dizendo para elas, olha, o único jeito de você quebrar isso é você jogando no chão, tacando fogo, dando martelada ou qualquer coisa do tipo. Então fiquem tranquilos que qualquer coisa que vocês fizerem a gente consegue desfazer. Vocês mesmos conseguem, vocês só não sabem disso ainda. Então qualquer coisa fora do normal que acontecer, chamam de nós, a gente ajuda vocês a consertar o que foi feito e a gente explica para vocês como conserta. Não? Não. Aqui. Uma das pessoas que foi fazer essa oficina era a minha avó. A minha avó, ela chegou lá dizendo que ela não queria fazer a oficina, que ela estava lá só para me assistir, e porque ela tinha medo, de mexer no computador. E depois que ela ouviu esses depoimentos e ela se sentiu incluída no meio das outras mulheres que também não sabiam mexer no computador, ela se sentiu tão à vontade de fazer aquilo que ela saiu de lá dizendo que queria um computador para aprender a falar comigo pela internet, já que eu moro longe. Então foi um passo assim enorme para ela também. Bem, na parte de explicar o computador, a gente explicava mais para elas não terem dúvida daquilo que elas tinham em casa, né? Para explicar para elas que cada uma das peças era importante, para saberem como ligar e desligar, mas em especial para que elas conseguissem usar o mouse e o teclado, que era algo novo para a maior parte delas. Algumas tinham usado a máquina de escrever, então o teclado não era tão estranho, mas para uma parte delas aquilo era difícil. Algumas não enxergam tão bem, isso era um problema. Muitas pessoas que trabalham na zona rural, elas perdem parte dos movimentos das mãos, né? Ficam com os dedos grossos, com calo, às vezes quebram e a fratura não é propriamente arrumada. Então, mesmo com esse monte de dificuldade, a gente conseguiu. Então, tinha várias pessoas que ficavam com o dedo pressionado muito tempo, tanto no mouse quanto no teclado, e elas viam as outras pessoas conseguindo fazer o movimento fino. E a gente ia lá, reconfigurava para que elas pudessem usar no tempo delas, e elas viam que aquilo, né, não era tão impossível para elas. Não era elas que tinham que se adaptar ou que ia ser impossível porque elas não tinham aquele movimento fino. Era só uma questão de falar para o computador, fazer o que elas queriam que ele fizesse. Na parte no Linux, então, a gente mostrou para elas como interagir com o computador, mostrou a parte de janelas, mostrou a interface, basicamente para que elas soubessem como gerenciar as janelas, para que não fosse algo impossível para elas, que elas não sentissem que fosse muito difícil. E contamos, inclusive, sobre questões filosóficas, né? Então, eu e o Samuel, a gente dividiu essa parte, e frequentemente a gente conversava sobre essas coisas. No primeiro momento, a gente falou, vamos tentar fazer isso na primeira oficina e ver se elas não vão ficar chateadas. No fim das contas, a gente viu que isso foi bom. Na verdade, elas entendem isso muito melhor do que muitas pessoas que eu converso aqui no FISLI mesmo. Pessoas que já entendem muito sobre como usar o computador, elas conseguiam ver coisas que as pessoas de tão viciadas que estão não conseguiam enxergar. Então, essa foi outra coisa bem interessante. A gente ensinou elas a navegar. Era importante que elas chegassem lá com medo ou não, mas saíssem de lá navegando, que era o nosso objetivo. Então, a gente mostrou a interface do navegador, ensinou a usar a barra de endereço para entrar em um endereço conhecido, né, para elas entenderem o que era aquele drab. Ensinamos a avançar e voltar, que é outro recurso simples, mais importante, e ensinamos a fazer buscas. E elas saíram de lá sabendo fazer essas coisas todas em 3 horas. Isso foi a coisa mais recompensadora. Então, aqui estou eu ensinando basicamente o que eram os cabos atrás, para elas também entenderem que, às vezes, quando um componente falha, não é necessariamente que ela quebrou nada. Às vezes é um fio solto, alguma coisa assim. Então, assim elas não ficariam com medo em casa se o mouse, por exemplo, parasse de funcionar e ela falasse, putz, vou ter que falar para meu filho que eu quebrei. Na verdade, ela poderia chamar o filho ou o neto e falar assim, olha, o mouse não está mais funcionando, você pode ver o que aconteceu? Então, com esse tipo de coisa, assim, pequenos medos que elas tinham iam sendo mitigados um a um. O tipo de feedback que a gente recebeu, que elas achavam que aquilo era inútil, mas quando elas saíram de lá, elas queriam aquilo mais e mais.
Então isso é ótimo, por isso falar, isso não serve para mim, do tipo, agora eu quero muito isso, quero fazer isso de novo. Elas chegaram lá sabendo que era difícil e saíram de lá falando que era muito mais fácil do que elas seriam capazes de imaginar. Recorrente elas dizerem, se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha feito isso antes. E elas queriam mais oficinas, queriam voltar. Mas a gente não teve feedback apenas do participante, os não participantes também deram feedback, e isso foi uma parte mais interessante. Outros habitantes queriam participar, então os maridos dessas mulheres falaram, pô, eu também quero, por que só elas? Eu também quero ter essa chance. E as pessoas que não eram da zona rural, ou mesmo as da zona rural que não foram convidadas, ou até que foram convidadas, mas negaram o convite, ou por algum motivo não puderam, também queriam participar. E outras cidades ali da região, quando passou, a gente fez uma entrevista, a Melissa deu entrevista para a RBS local, que é a filial da Globo aqui no Rio Grande do Sul, e isso passou em várias cidades ali da região, e várias cidades depois falaram, pô, eu quero isso também. Então esse tipo de coisa é um feedback super positivo para a gente. Depois disso a gente fez um treinamento. Nesse treinamento com o treinamento a gente achou e constatou que era a forma mais eficiente e dinâmica da gente se multiplicar. Era impossível a gente continuar fazendo esse tipo de coisa lá. A gente teria que ficar muitos meses lá para conseguir cobrir a cidade toda, mas com mais pessoas a gente conseguiria cobrir tranquilamente. E com isso, com mais pessoas fazendo isso, a gente garantiria que a alfabetização digital da cidade inteira ia continuar e, eventualmente, iria chegar ao 100%. O treinamento também foi em parceria com a Secretaria da Saúde, então vários agentes de saúde participaram, alguns participantes, acho que 2 participantes, uma delas também era agente de saúde, e também os alunos da escola onde isso aconteceu, porque eram pessoas que já sabiam e poderiam ajudar a gente a disseminar e fazer o treinamento. E essas pessoas todas, as crianças da escola porque conhecem o ambiente, muitas vezes conhecem as pessoas do entorno delas, e os agentes de saúde porque conhecem basicamente a cidade toda, cada agente de saúde conhece a sua região, já entra na casa das pessoas, já sabe qual é o problema delas, são pessoas perfeitas para continuar esse trabalho lá. Agora a gente está numa etapa de acompanhamento, em que a gente está dando um apoio para eles, para que isso continue, incentivos, sempre, porque eles começaram a alfabetização digital da cidade, por que eles não continuam? A gente continua criando algum material, eventualmente estamos pensando em treinamento contínuo com eles, de tempos em tempos fazer um treinamento, então parte dessas coisas estão acontecendo, parte vão acontecer, tem várias outras coisas nessa parte de acompanhamento que a gente vai fazer, e a parte mais importante desse acompanhamento e do treinamento foi que isso é o que garante que a cidade vai ser 100% alfabetizada. A gente alfabetizou 150 mulheres do campo, a gente quer 100% da cidade, então esse é o caminho que a gente pavimentou para que o carro aí da alfabetização digital continue rodando na cidade até que chegue ao final aí dessa estrada. E aí ninguém mais precisa se preocupar com alfabetizar digitalmente a cidade, porque ela já vai estar alfabetizada. Bom, então é isso. Queria saber se vocês têm perguntas, apesar de a gente ter pouco tempo para perguntas. A Cíntia cede 2 minutos da palestra dela para a gente. De fato, a gente vai ter outra palestra da própria... a Melissa vai continuar aqui, a Cíntia vai subir, os slides da Cíntia vão ser apresentados no meu computador, então a gente não tem tanto problema com a troca de palestras. Alguém tem pergunta? Então, se alguém tiver perguntas, a gente tem uns quase 10 minutos para perguntas. Não tem problema isso, né? Já está acordado entre a gente. Ótimo. A gente acabou de acordar com a Cíntia, então, que a gente vai roubar 1 minutinho da palestra dela. Manda, cara. Bom, na verdade eu tenho algumas perguntas. Ô, louco. Eu queria saber assim, como é que vocês construíram o conteúdo das apostilas? Isso foi construído coletivamente, com algumas pessoas? Bom, eu por conhecer melhor a realidade dessas mulheres, por ter parentes e tal, procurei conteúdo na internet e adaptei os textos para a realidade delas. Então, eu peguei algumas apostilas que ensinavam o que cada parte do computador fazia, mandei tudo aquilo embora e olhei, então tem que falar disso, disso, redigitei tudo para ficar numa linguagem que fosse fácil delas entenderem. E essas oficinas, elas duraram quanto tempo? Quantas vezes na semana aconteceram? Cada oficina durou 3 horas e a gente teve 10 oficinas durante a semana, Então foram de segunda a sexta, 2 períodos, cada uma 3 horas. Legal. E assim, quanto que vocês conseguiram orçar esse projeto? Porque ele é um projeto grande, né? Custou muito caro para os parceiros e tal. Como é que foi? Eu não sei se a gente pode
passar os dados de gasto da prefeitura assim fácil, mas eu vou dizer que para uma prefeitura do tamanho de Guararema não foi muito dinheiro, apesar de também não ter sido pouco dinheiro, né? Então, eu posso te falar em off, porque em off eu sei que não vai ter tanto problema, eu não sei se na gravação seria um problema. E de toda forma, para a gente, né, a gente teve bem pouco gasto, com a ajuda de todos os parceiros. Então, a Mozilla pagou nossa passagem para ir de Campinas até lá, e algumas refeições. A família da Mel basicamente patrocinou a nossa estada lá, então a gente ficou na casa deles, comeu com eles nos dias que ficaram ali, né, entre o treinamento, na verdade também no dia do treinamento. Então, o transporte todo foi feito por parceiros, então assim, cada parceiro entrou com alguma coisa. Isso foi bom porque isso não saiu, isso não saiu do bolso de uma pessoa só, isso saiu do bolso de vários dos parceiros e no fim das contas não pesou tanto para todo mundo. Isso é uma coisa legal, é uma sugestão que a gente dá, em especial essas cidades pequenas são quem precisam mais desse tipo de coisa e são as pessoas que vão dar mais valor. Só que nesse tipo de lugar você consegue encontrar muita gente empolgada para fazer, né? A gente encontrou. Também é possível procurar essas pessoas empolgadas, essas empresas empolgadas. Então, numa dessas, você consegue encontrar uma pessoa que está disposta a fazer isso aqui, outra que está disposta a fazer aquilo lá, e aí cada um faz um pedacinho, com um trabalho de formiguinha, dá tudo certo no final. Uma das coisas que a gente aprendeu foi que as pessoas tendem a focar no macro, querem fazer as coisas em cidade grande, querem fazer um evento muito grande, quando, na verdade, as pessoas da cidade grande geralmente já estão assistidas. Então, ir para um lugar mais remoto, ir para um lugar onde as pessoas não têm tanto acesso, faz com que você seja mais valorizado e você faz realmente a diferença na vida daquelas pessoas. Então, isso foi algo muito importante que a gente aprendeu com esse projeto. Pode perguntar. Tudo bem? Só um minutinho, para adiantar a próxima palestra, Cíntia, me manda os slides. Pode. Manda ver. Ok, a minha pergunta é simples. Qual a distribuição Linux que vocês usaram para, enfim, já que elas não tinham nenhum contato, qual foi a distribuição que vocês acharam a ideal para... Então, isso não estava sob o nosso controle, na verdade, né? A gente usou o que tinha disponível nos computadores, a prefeitura, inclusive, ligou para a gente dizendo, vocês querem alguma versão de software proprietário, né? Eu não lembro qual era o número da versão, mas vocês querem aquilo ou vocês aceitam Linux educacional, né? Que é uma distribuição, inclusive, brasileira. A gente falou, olha, aí eu respondi, qualquer distribuição de GNU Linux resolve. A gente vai ensinar, a gente só quer que seja software livre. Isso é bom, inclusive, para vocês, porque eu não sei se a pessoa que ia fazer a instalação do que quer que fosse ia usar uma licença e poderia dar problema para a prefeitura depois. Então, para a proteção de vocês e para que o projeto dê certo, né, para a gente usar software livre, que é a forma correta de alfabetizar as pessoas, vamos usar uma distribuição de GNU Linux. Eles escolheram a Linux educacional, eu não sei necessariamente qual o motivo. Conectiva, não? Oi? Aquela conectiva? Não é conectiva, né? Eu não sei do que o Linux educacional é derivado, infelizmente. Você sabe? Ubuntu? Ubuntu. Mais alguém? Bom, lá atrás. Só adiantando, então, a gente vai ficar no FISLE até o final. Se vocês quiserem conversar com a gente ali fora, não tem problema nenhum. Depois a gente vai... Agora tem uma palestra aqui da Mozilla também, com a Cíntia. E fiquem aqui, assistam. E depois às 6 horas tem Games Night lá na sala, onde a gente vai se divertir de novo. Subam lá, ganhem brindes. Pode falar. Oi, eu queria saber qual a infraestrutura... Tá? Tá. Não está ouvindo. Queria saber qual a infraestrutura que vocês têm no telecentro e também, por curiosidade, o que aconteceu com o ônibus no incidente. Eles tinham 10 computadores medianos lá, não era nada de muito sofisticado, mas também não eram computadores pré-históricos. Computadores mais suficientes para você conseguir navegar na internet tranquilamente e para fazer tarefas de escritório, esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente tem uma mania muito grande de comprar computadores que fazem muito mais do que a gente precisa, né? E lá eles tinham computadores completamente apropriados para a função. E o acidente foi que o ônibus deu rolou assim, a estrada de chão nem sempre tem espaço para 2 veículos, né? E alguém veio rápido demais, o ônibus teve que fazer um desvio porque a pessoa não se preocupou em fazer porque estava rápida. E aí acabou uma roda do ônibus parando na beira de um riacho ou coisa assim, né? Dentro do riacho. Dentro do riacho, tá. Então foi um pouco pior do que eu me lembrava. Elas tiveram que pular para fora do ônibus, assim, ninguém se machucou, Exatamente, não aconteceu nada. O ônibus está bem, as meninas estão bem. O motorista do ônibus era um bom motorista, conseguiu
resolver. Desde que a Graças a roda Deus. tenha entrado no riacho, não causou problemas maiores nem para o ônibus, nem para as mulheres que participaram, felizmente. Muito obrigada pela presença de todos.